Muito bem, pegue a sua Bíblia, abra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 13, esse capítulo tão conhecido, 1 Coríntios, capítulo de número 13, o Camões poetizou este capítulo da Bíblia, teve uma banda de rock brasileira que musicou, então assim, é muito conhecido porque fala a respeito do amor, porém não é a respeito do amor que eu quero falar, até mesmo porque esse capítulo ele fala muito mais do que somente em relação ao amor, ele fala a respeito de maturidade e é a respeito disso que eu quero compartilhar com cada um de vocês nesta manhã. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11, diz assim: quando eu era menino, você mulher, menina, quando eu era menino, falava como menino, sentia como, discorria como menino, ou seja, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, logo que cheguei a ser mulher, acabei com as coisas de menino. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui nesta manhã tão maravilhosa. Te pedimos que o Senhor conduza a nossa mente e o nosso coração conforme a sua vontade. Nós entendemos que o Senhor tem algo preparado para a nossa vida. E que tudo isso, ó Pai, seja compreendido, entendido, e que nós possamos receber de Ti a capacitação para colocarmos em prática. No nome de Jesus nós oramos. Amém. O tema dessa ministração é Quando eu era menino. Este é o tema desta ministração. E quando eu era menino, há pouquíssimo tempo atrás, eu gostava muito de jogar bola, de jogar futebol na rua. Eu nunca gostei de futebol, assim, no sentido de acompanhar. Esses dias o meu filho chegou, eu tenho um espaço lá atrás, um escritório lá atrás da minha casa, e eu estava mexendo na TV, e assim, passando os canais, que todo homem faz isso, ficar passando um monte de canal, não assiste nada, Eu estava passando, aí fui fazer outra coisa, deixei no futebol. Aí o Pedro chegou, ele olhou assim, olhou de novo, olhou para mim, olhou de novo, falou: pai, você está assistindo futebol? Porque não é algo que eu gosto, nunca gostei de acompanhar futebol, de assistir futebol, mas quando eu era menino, eu gostava muito de jogar futebol na rua, até mesmo porque era a brincadeira que nos cabia, Se não tinha videogame, não tinha nada, você tem que brincar com essas brincadeiras coletivas que, infelizmente, tem ficado muito rara na vida das crianças. E eu gostava muito de jogar futebol. E, na minha época de futebol de rua, tinha uma figura emblemática, que era o famoso café com leite. Eu não sei se vocês se lembram disso, Quando eu era criança, sempre que nós organizávamos ali, o joguinho de futebol, tinha o café com leite. O que era o café com leite? É aquele jogador que era mais novo, mas tinha que estar ali, porque era irmão de alguém. Então ele estava ali. E ele tinha que jogar também. Ou era mais novo, ou ele era muito ruim de bola. Ele era tão ruim, que ele se tornava ali o café com leite. Ou ele era bobo mesmo. Também acontecia. Então, você fazia o quê, Assim, tinha que participar. Então, você colocava ele como café com leite, Aí, o café com leite é assim, gente. Ele podia marcar gol em qualquer lugar. Tanto faz, O café com leite, ele poderia chutar a canela do outro. Ah, mas chutar, não, é o café com leite. Podia até pegar a bola com a mão, E pegar a bola com a mão, o café com leite, aí o pessoal fala assim: solta a bola aí. Não, mas não foi falta, não. É o café com leite, Podia tudo. Então, no futebol tinha isso. Mas na igreja também tem isso, sabia? Que na igreja também tem o café com leite. Todos nós, em certo momento, no nosso processo de conversão,
nós também éramos categorizados como café com leite. Porque a gente chega na igreja desse jeito. Não é assim, Rafa? Você se converte. Então você chega na igreja. Aí você está naquele grupinho dos irmãos, né, que já tem mais tempo, mas você se converteu agora. E de repente você solta um palavrão. Né? Acontece, não acontece? Você está lá na sua célula, ministrando a célula, né? E na célula tem a pessoa que está chegando agora. E ele também é categorizado como café com leite, né? E aí quando solta o palavrão, né, todo mundo escuta, fica quieto, né? Mas a gente entende, né, que aquela pessoa está chegando na igreja agora, não é assim? Está chegando na igreja agora, é café com leite ainda. É café com leite ainda. Né, às vezes chega para poder participar da célula, né, com o Marlboro, né? Acende o Marlboro antes da célula. Peraí, deixa eu terminar de fumar esse aqui, aí a gente participa da célula. É um antes, outro depois. Né, para aguentar os 40 minutos, 50 minutos de célula. Mas ele está ali, mas a gente entende isso. Né? Por quê? Porque ele é o café com leite. Né, ele está chegando agora. Né, não pode, assim, se exigir muito, né, do café com leite cristão, né, no momento da sua conversão. Da mesma forma que a gente não exigia muito, né, do café com leite lá na época de jogar bola na rua. Mas o que acontece é o seguinte, o tempo passa, o tempo voa, não é? Imagina o seguinte, você 7 anos, você é café com leite lá no futebol. Aí você completa 12 anos. Você continua sendo café com leite. Aí você completa 20 anos, você já está no time mas continua café com leite. Aí você casa. Mas você é casado? Casou, vai para o time dos casados. Mas lá você continua sendo café com leite. Imagina, você já está velhão, já está no time dos Masters, mas na hora ali da seleção você continua sendo café com leite. É estranho de imaginar isso lá no futebol. Mas isso acontece dentro da igreja. As pessoas, elas vão se convertendo, graças a Deus por isso, mas não entende que tem que mudar de categoria. Amém? Você tem que mudar de categoria. Nós temos que crescer. Não dá para ficar como café com leite, da mesma forma que não dá para ficar como café com leite no futebol para sempre. Não dá. Da mesma forma é dentro da igreja. Nós precisamos o quê? Crescer. E esse crescimento eu chamo de maturidade. Meu irmão, se você é um crente, café com leite, está na hora da gente subir um pouquinho esse nível. Amém? Está na hora de termos o desejo dentro do nosso coração, o desejo profundo de crescer. E esse crescimento se chama exatamente maturidade. Agora, para que a gente alcance essa maturidade, nós precisamos necessariamente deixar a infantilidade para trás. Toda espécie de infantilidade, infelizmente, está sendo praticada nos dias de hoje. E quando eu falo infantilidade, eu não estou falando infantilidade em relação ao mundo. Eu estou dizendo de infantilidade dentro da igreja. Né? Parece que as pessoas, elas não entendem, né, que tem que crescer, que tem que ter maturidade, que não dá para ficar como café com leite para sempre. Não faz sentido. Para isso a gente tem que o quê? Deixar essas infantilidades. Mas o que eu observo dentro da igreja hoje? Pessoas extremamente infantis. Pessoas que são arrastadas pelas suas próprias emoções. A Adria disse isso. Uma das características do café com leite
da pessoa que é infantilizada, é infantil, é exatamente essa. Ela é dominada pelas suas emoções. Ela é dominada pelos seus sentimentos. Ela é dominada pela sua alma. E nós não podemos, de forma alguma, viver desse jeito para sempre dentro da igreja. Não faz sentido. Isso é até aceitável o momento que você chegou na igreja. Ou chegou na igreja agora, a pessoa meio pavio curto, irada. Tudo, a gente até entende isso. Porque o evangelho vai entrando no coração da pessoa e ela vai adquirindo algo chamado domínio próprio. Porém, o que a gente tem que entender é que não dá para que a gente viva o resto da nossa vida dominado pelos nossos sentimentos ou dominado pelas nossas próprias emoções. Porque se você não tiver um domínio dos seus sentimentos, das suas emoções, eu vou dizer para você, você sempre vai ser considerado café com leite. É isso que você quer? Esse é o seu desejo? Esse é o seu plano, o seu propósito de vida? Às vezes já está aí tanto tempo dentro da igreja. Né? Aí pergunta, mas aqui na igreja, né, eu queria tanto servir na igreja, mas não consigo. Né? Parece que as pessoas não confiam em mim. Às vezes não é nem questão de confiança. Às vezes é exatamente isso. Você não entendeu que você não pode ser café com leite. Você não pode ser infantil o resto da vida. Precisa ter maturidade. E maturidade envolve exatamente isso. Você quer ser arrastado, dominado pelas suas emoções, né? Dominado pelos seus sentimentos. Pessoas que vivem dessa forma, elas ficam infantilizadas para sempre. Porque tudo tem que ser do jeito dela. Conhece uma pessoa assim? Não precisa apontar o dedo para ninguém, né? Só balança a cabeça timidamente, que já é o suficiente. Pessoa que é tudo do jeito dela. Né? Ou seja, se não for do meu jeito, da minha forma, assim, não vale. Não pode. Né? Eu fico embirrado com esse tipo de coisa. Isso são as infantilidades que nós enfrentamos nos dias de hoje. Né? Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque nós temos uma igreja muito madura. Porém, eu entendo que nós poderíamos estar bem mais avançados em relação a isso. É por isso que eu estou ministrando a palavra nesse sentido. Pessoas que continuam acreditando nas mais diversas ilusões sociais. Isso, gente, é uma característica de infantilidade. Pessoas que acreditam nessas ilusões que a sociedade nos impõe. Toma muito cuidado com isso. Eu vejo algumas coisas, gente, que realmente, olha, eu não digo que me assusta, não, porque a gente não pode ficar assustado com as coisas desse mundo, viu, Di? Mas, assim, coisas que mexem com a minha cabeça. Como as pessoas hoje, elas são iludidas com certas coisas que a sociedade impõe. Eu preciso ter isso para ser isso. É uma das coisas mais comuns que a sociedade impõe. Nós vemos pessoas sacrificando a sua vida, investindo o seu tempo em certas coisas, gente, que é ilusão. É ilusão da sociedade que nós vivemos. E eu não estou falando de gente fora da igreja, eu vejo gente dentro da igreja, né, perdendo o melhor tempo da sua vida, investindo as melhores horas do seu dia em coisas que são ilusões. E acredita fielmente que isso é algo bom para a sua vida. E isso é uma infantilidade muito grande. Diante disso, surgem pessoas que são facilmente enganadas e também manipuladas por qualquer um que lhes faça uma promessa. Gente, basta surgir uma pessoa com um bom papo nos dias de hoje e fazer uma promessa.
mesmo que a promessa seja uma promessa utópica, né, desconectada da realidade da própria vida. Basta uma promessa muito bem falada, né, que as pessoas parecem, né, que elas fecham os seus olhos, né, fecham os seus ouvidos e se entrega inteiramente a certas promessas que racionalmente já são totalmente utópicas, impossíveis de se concretizar no presente tempo. E às vezes apela até para a fé em relação a isso. Pessoas que são iludidas diante disso. Né, olha, esse ano, né, eu vou ficar rico. Bem, glória a Deus. Esse ano todos aqui vão ficar ricos. Amém, glórias a Deus. Esse ano Campinas inteira vai ficar rica. O Brasil inteiro vai ficar rico. O mundo inteiro vai ficar rico. Isso é utopia, gente. Isso não é fé. Isso é utopia. E nós vamos crendo nesse tipo de coisa. Não que Deus não possa fazer aqui de alguns de nós, eu gostaria de muitos aqui, milionários. Porque a gente ia adiantar bastante a nossa chácara ali, a nossa estrutura, não teria problema algum, certo, Mazão? Né? Ontem a gente estava discutindo o que a gente ia fazer aqui no ano de 2022, né? A nossa vontade é tão grande, né? Cheia de fé. Porém, a gente tem que entender isso. Gente, são infantilizadas nesse sentido. É óbvio que nós, como homens e mulheres de Deus, temos que querer sim ter uma vida melhor. Ter um lugar para morar digno. Temos sim um trabalho melhor. Ganhar mais dinheiro, birubiru, faça-me rir. Não tem problema algum com isso. Mas tome muito cuidado com as ilusões sociais. Ilusões sociais. E mais, com as promessas que existem e que vão nos envolvendo. Né? Faça isso, faça aquilo, né, que a sua vida ela vai se transformar da noite para o dia. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque eu creio, gente, que a vida, ela é lutada. Eu creio que nós lutamos com a vida todos os dias. E é uma batalha. Eu acredito que todos os dias nós acordamos, né, e agradecemos a Deus pelo dom da vida e por aquele dia. E a gente tem que arregaçar as mangas e fazer valer a pena. É assim que funcionam as coisas. E o resto é mistério divino. E o que pertence a Deus pertence. Mas pessoas que vivem, sabe, infantilizadas diante disso. E por viverem infantilizadas diante de certas situações, perde o dinheiro. Perde o seu dinheiro. Né? Faça esse investimento, que esse investimento vai lhe render 1000 vezes mais. Já conhece esse tipo de investimento, Edmilson? Já ouviu? 1000 vezes mais. Né? Para cada 10 reais que você colocar aqui, ó, você vai pegar 1000 reais lá no final do mês. E tem gente que perde os seus 10 real. Perde. Infantilizadas. Né? Pessoas que parece que deixaram de crescer e vão sendo enganadas. Eu fico, gente, assustado de ver pessoas dentro da igreja, dessa igreja aqui, ainda entrando por esses caminhos. E eu digo, quer viver nessa infantilidade? Você sempre vai ser café com leite. Quer ser café com leite o resto da vida? Então a gente precisa o quê? Aprender a crescer. Meninos e meninas não possuem controle, gente. Criança é criança. Criança fala aquilo que vem na mente, não é assim? Eu não sei se foi o Pedro e a Chloe, não me lembro agora. A gente estava num lugar, né? Aí tinha um cara careca, acho que foi o Pedro ou foi a Chloe? Acho que foi o Pedro. Falou, e aí, carecão? Quem foi?
Foi o Pedro, é o Pedro. De boa, cara, passando assim, tá lá o cara. E aí, carecão? Rapaz, ainda bem que o pai é careca também, né? Mas assim, fala desse jeito, porque criança, né? A criança, ela tem essas características, não é assim? A criança, ela fala as coisas sem refletir muito. É uma característica de criança. O terrível é ver essas características em gente grande. Isso é terrível. Eu falo mesmo, eu sou verdadeiro, eu sou espontâneo. Ah, pisou no meu calo, né? Eu vou falar mesmo. Olha, isso não tem nada a ver com o evangelho. Pelo contrário, pessoas que agem dessa forma são pessoas extremamente infantis, são crianças. Porque criança que age desse jeito, a criança, ela fala aquilo que vem na cabeça. Mas nós não podemos ser desse jeito, vocês estão me entendendo? Você é mulher, dentro da sua casa, você não pode falar o que vem na sua cabeça. Ai, mas aqui é minha família, eu estou em casa. Tome muito cuidado, que você pode destruir a sua família com as suas palavras. Homens não podem falar o que quer, até mesmo dentro da sua casa. Tem que ponderar aquilo que vai falar. Por isso nós aconselhamos, né? Tá tretado com a mulher. Gostou dessa palavra mais jovem, hein, Gé? Né? Querendo uma boquinha nos jovens aí. Tá brigado com a mulher, tá na ira, o que você faz? Quieto. Fica quietinho. Espera passar um pouquinho o tempo. Porque se você for falar na ira, você vai ser o quê? Infantil. E em 5 minutos se destrói 5 anos de relacionamento. Então a gente tem que o quê? Que controlar, saber controlar, refletir. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou desbocado. Então não seja. Então não seja. Porque sendo desse jeito, você vai ser infantil, menino e menina, e um eterno café com leite. Eterno café com leite. Quando você chegar na roda das pessoas que são maduras, você vai entender o que eu estou falando. Ah, deixa ele. É café com leite. Café com leite pode marcar gol em qualquer lugar, pode segurar a bola. É eterno café com leite. Então, meninos e meninas têm essas características. A criança, ela age por impulso, não é? Está na escolinha aqui, pode ser a escolinha aqui da igreja. Se uma criança dá um tapa na outra, a primeira coisa que a outra criança vai fazer é o quê? É revidar. Ela faz sem nem pensar. Age por impulso. Criança é exatamente desse jeito. Né? Por que a gente cuida das crianças? Né? Em todos os sentidos. Porque se parar um carro aqui na rua, para um carro na rua, né, com uma pessoa fantasiada de alguma coisa legal, colorida, e cheio de doce, chama a criança para entrar, ela vai pensar, ela vai falar assim, peraí, né, vamos pensar um pouquinho, será que é meu pai e minha mãe? Né, será que é alguma coisa da igreja? Né, será que é a bênção de Deus que veio sobre a minha vida? A criança faz o quê? Ela entra. Ela age por impulso. Porque é característica da criança, não tem maturidade. Por isso o adulto tem que cuidar da criança, não é assim? Porque ela sempre vai agir por impulso. Né? Pega uma criancinha, coloca ela lá, segundo andar, na sacada, lá na cadeira, e você fica lá embaixo, pede para ela pular, ela vai pular. Ela age dessa forma, criança é desse jeito. Mas adulto não pode ser desse jeito. Nós temos o quê? Que cuidar das nossas atitudes, daquilo que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Porque se nós formos impulsivos diante das nossas ações, nunca teremos maturidade. Lá no seu trabalho, como que é a sua atitude, o seu agir dentro do trabalho? Será que você é uma pessoa impulsiva ao responder para o chefe, para a chefe? E depois você diz assim, mas eu nunca tenho um cargo de confiança dentro do meu trabalho. Por que será? Porque lá no seu trabalho, talvez os chefes se reúnam e na hora de indicar uma pessoa para uma promoção, quando olha para você e fala assim, não, esse é café com leite.
esse é café com leite. Né? Tá aqui, faz parte do time, deixa aí, tá tanto tempo aqui, deixa ele, mas é café com leite. Isso aqui não pode ser, né, promovido, não. Pode ser que seja essa a realidade. E eu sou pastor de vocês, eu tenho que falar isso. Porque nós identificamos isso dentro da igreja. Se isso existe dentro da igreja, imagina fora, nos nossos relacionamentos, fora da igreja. Né? Criança, os pensamentos das crianças, elas sempre são superficiais. Veja bem, criança, ela sempre pensa de uma forma muito superficial. Né? A Adra, ela conta uma história, eu não me esqueço, né? Que quando ela queria comer doce, né? Ela era pequenininha, queria comer doce, né? E o pai dela falava assim, não tem dinheiro, né? E ela falava assim, mas tem cheque, né? Falava isso, né, Dri? Ia para a cidade, interior de Minas, né? Só tinha uma venda. Né? E aí ela queria comer doce, ela falava, pai, quero um doce. Né? Aí o pai não tem dinheiro, pai, mas tem cheque. Né? Quem já foi criança e imaginar que cheque era dinheiro? Né? Todo mundo imagina isso, tem um talãozão de cheque, né? Apesar que isso também já está ficando para trás, um talãozão de cheque, quando era criança eu via assim, né? Meu pai, ele pegava do Banco Itaú 2 talões de cheque, ele usava muito cheque, e eu achava que o cheque era o dinheiro. Eu achava que quanto mais cheque tivesse em casa, mais dinheiro a gente tinha. Né? Criança é muito superficial, entendeu? A criança ela não consegue ter a profundidade das coisas. Mas isso é criança. Isso é criança. Adulto não pode ser desse jeito. Né? Tem adulto que é muito superficial. Né? Olha, gente, mulheres muito superficiais. O marido lutando para poder ali equilibrar a casa, avançar, às vezes poupar um dinheiro para poder fazer uma reforma. Mulher sai comprando um monte de coisa, é superficial. Ah, depois paga, o depois também chega. O depois também chega. Né? Homens, né? Vou comprar esse carro. Ah, e como vai pagar? Depois a gente vê. Superficiais. Né? Eu sempre brinco, né? Que a coisa mais fácil para uma pessoa que é superficial é colocar 5 elefantes no Fusca. Pede para uma pessoa superficial, fala assim, você vai colocar 5 elefantes no Fusca, sabe o que essa pessoa vai falar? Fácil. Tranquilo, pastor. Eu boto um no banco do motorista para dirigir, eu boto um elefante no banco do passageiro e coloco 3 elefantes no banco de trás. Está resolvido. É a cabeça do superficial. Resolve as coisas exatamente desse jeito. E nós precisamos amadurecer. Quando se fala de dinheiro dentro da família, nós precisamos amadurecer, gente. Sermos pessoas cheias de fé, sim, mas realistas. Entender a nossa realidade. Sabe por quê? Porque senão você vai ser um café com leite na sua vida financeira. Café com leite. Nunca vão te levar a sério. Precisamos amadurecer dentro da nossa casa em relação ao nosso dinheiro. Vocês estão entendendo que existe o nível da fé, e eu acredito que crer também é pensar. Amém? O pastor de vocês que vos fala nesta manhã, pensa desse jeito. Crer também é pensar. Deus nos dá sabedoria para poder administrar. Precisamos crescer. Não podemos agir por impulso, ou ter pensamento de criança superficial. Né? Eu tenho ali um cartão de crédito, talvez não está falando de cheque, não tenho, eu tenho um cartão de crédito, e o gerente do banco gosta muito de mim, né? Deu 10 mil reais de limite. Né? Criança, a criança, ela vai olhar isso e vai falar, esses 10 mil reais é o quê, pastor? É dinheiro, é meu. Né? Esquece que vai ter que pagar, e vai ter que pagar com juros muito altos. Superficiais nos relacionamentos dentro da casa, superficiais nos relacionamentos no trabalho, superficiais nos relacionamentos dentro da igreja,
Pessoas que falam o que quer, agem da forma que quer e ainda quer exigir os resultados. Faz tudo de forma superficial e ainda cobra de Deus. Ah, por quê? Porque eu não tenho resultado. Porque isso não é uma realidade na minha vida. Criança geralmente é teimosa. Estou falando de criança birrenta, né? A criança, ela aprende desse jeito também. Né? Depois a Inha me corrige se estou errado, né? As negativas da criança também é um jeito dela começar a raciocinar e pensar, né? Às vezes nem é questão de rebeldia. A criança, ela aprende, a gente aprende desse jeito. Né? Então, às vezes, a gente pensa que é uma característica ruim do nosso... Mas todas as crianças são dessa forma. Por isso o pai tem que, muitas vezes, dar uma ordem, não é? Vai fazer desse jeito. Né? E, às vezes a criança quer pensar de um jeito, porque ela está evoluindo o seu raciocínio, o seu pensamento. Mas criança é desse jeito. Agora, o adulto teimoso, é difícil de lidar, não é? Não é difícil lidar com gente teimosa, gente? Sim ou não? Ou só eu tenho essa dificuldade? É difícil lidar com gente teimosa. Lá no nosso trabalho, quando eu trabalhava fora da igreja, porque senão o pessoal vai achar que eu não trabalho na igreja aqui, né? Fora da igreja, Celso, tinha gente teimosa do mesmo jeito. De vez em quando apareciam umas pessoas carne de pescoço, teimoso. O cara quer fazer tudo do jeito. Mas a gente não podia mandar embora, porque era indicado de um cliente, às vezes era indicado de um chefe e tudo mais. O cara estava na equipe, Edinho. Aí a gente tinha uma estratégia, né? A gente fazia a pessoa cair, mas ela caía para cima. O que é? A gente promovia a pessoa. Cai muito tempo. Olha, rapaz, você está aqui de coordenador, você vai ser gerente. Gerente do quê? Do projeto lá no Ayapoc, no Amapá. Agora você é gerente. Aí ele ia lá, feliz da vida, ficava lá uns 2, 3 anos, né, coordenando uma equipe, 2 equipes, dava um tempo para a gente, né? Mas essa era a estratégia que a gente usava lá. O melhor é que a pessoa teimosa, ela aprenda. Todos nós temos a capacidade de aprender. Você é uma pessoa teimosa? Sinceramente, olha para dentro de você agora. Você é um teimoso, uma pessoa difícil, gente. Sabe por quê? Porque todo teimoso acha que isso é dom. Acha que isso é algo positivo. Não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo. Não é isso. Mas tem gente que é especialista em discordar. Tem gente que, para você conseguir algo, você tem que falar o contrário. Se você quer falar para a pessoa aí, você fala fica. Né? Eu estou até pensando em fazer isso, viu, pastor Giovanni, com as células. Vou dizer assim, eu não quero que ninguém seja líder de célula aqui, que eu acho que um monte de teimoso vai ser líder de célula. Começar a usar aqui o reverso, né? O pensamento reverso. Estou brincando, viu, gente? Que a gente incentiva todo mundo a ser líder de célula. Mas tem gente que é muito teimoso. Né? E criança tem essas características. Mas, gente, criança, ela é facilmente enganada. Criança é facilmente enganada. Enganar, por isso é aquela expressão, né? É fácil como tirar doce da boca de... Criança é facilmente enganada. E tem pessoas, são teimosas, mas é facilmente enganada. Pessoas que às vezes são tão duras com certas coisas e são tão ingênuas para outras coisas. E a gente identifica isso dentro da igreja. Pessoas tão intensas em certos posicionamentos, mas facilmente enganadas. Facilmente desviadas do propósito de Deus. Nós estamos aqui neste altar, por graça e misericórdia de Deus, ou procurando ouvir a voz de Deus e dar uma direção para a igreja. Essa igreja, ela tem uma direção. Amém? Tem uma direção. Talvez nem todos concordem muito com a direção da igreja, mas nós temos uma direção. Mas aqueles que não têm maturidade, facilmente são lançados fora da igreja, porque são meninos.
são facilmente enganados. Então tome muito cuidado em relação a isso. Agora, o que é um verdadeiro adulto? O que é uma pessoa com maturidade? Uma pessoa com maturidade, gente, ela sempre vai procurar pensar com sabedoria e com inteligência. Amém? Amém? Uma pessoa madura, ela sempre procura pensar, raciocinar o porquê disso. Por que isso está acontecendo? Como que eu vou agir? Como eu vou coordenar os meus pensamentos? Uma pessoa madura, ela pensa com sabedoria e pensa com inteligência. Eu não estou falando de estudo formal. Eu não estou falando de estudo formal. Isso é muito importante também, que você tenha. E, olha, a gente incentiva aqui, eu incentivo. Eu amo pessoas que se colocam, sabe, se num propósito de estudar, de se formar, de seguir em frente. Glórias a Deus por isso. Mas essa sabedoria, essa inteligência é muito distante disso. Pensar com sabedoria e com inteligência. Saber que todas as nossas decisões, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós falamos tem desdobramentos. Amém? Tudo aquilo que a gente faz, a forma que a gente pensa e aquilo que a gente fala tem desdobramentos. E se nós adquirirmos esse hábito de pensar antes de falar, de pensar antes de agir, de buscar essa sabedoria, nós vamos sair dessa categoria de café com leite. E a gente vai entrar numa categoria mais avançada. O maduro, a pessoa que tem maturidade, ela fala com retidão. Sabe o papo reto? Né? Está aqui. Fala com retidão. Ou seja, né, sabe aquilo que está falando. Sabe o objetivo que a sua fala precisa alcançar. Ou seja, não fala da boca para fora. Fala a verdade, fala com clareza. Com clareza. Meu irmão, eu vou te dar uma dica. Se você não tem certeza das coisas, não fale. Não fale. E a Bíblia até dá um toque, ela diz assim, que calado até o tolo se passa por sábio. Então, se não tem certeza, você não sabe, não tem convicção, né? Vamos fechar a boca. Vamos esperar ter essa clareza e a certeza da verdade. A pessoa madura, ela sempre age com fé. Amém? Uma pessoa madura espiritualmente, ela sempre vai agir com fé. Fé não é mágica. Fé não é pensamento positivo. Não é isso. Fé é crer em Deus e saber que Ele tem o melhor para a nossa vida. Não, é muito distante dessas mágicas que às vezes a gente ouve da sociedade onde nós estamos inseridos. Não é mágica, não é pensamento positivo, não é materialização de pensamentos. Fé é crer que Deus sempre vai ter o melhor para a gente. E o que nós precisamos, nos esforçarmos para entender o que Deus quer da nossa vida. E ao entendermos com clareza, seguir retos, diretos para esse propósito. Uma pessoa de dentro da igreja, ela tem que amadurecer. Amadurecer nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua fé, nas suas atitudes e nas suas palavras. Amém? Quer ser uma pessoa que entende o propósito de Deus e avança todos os dias? Seja maduro nos seus pensamentos, seja maduro nos seus sentimentos, nas suas emoções, seja maduro a nível de fé, seja maduro nos seus atos, nas suas atitudes e seja maduro nas suas palavras. Eu digo isso não somente porque você vai ser uma bênção aqui dentro dessa igreja,
mas porque se você tiver essas atitudes, você vai ser bênção onde você colocar a planta dos seus pés. Sabe por quê? Porque pessoas maduras trazem segurança. E todos querem estar perto de pessoas que lhe dão segurança. Sim ou não? Todos nós queremos nos envolvermos com pessoas que nos dê segurança. E as pessoas que proporcionam essa segurança são pessoas maduras. E nós precisamos não somente depender dessas pessoas maduras, nós precisamos amadurecer, que compõe a maturidade. E o que eu declaro sobre a sua vida profeticamente nesta manhã: equilíbrio emocional e sentimental. Amém? Talvez seja esse o seu problema. Talvez você possa estar ouvindo essa palavra e essa palavra não é de acusação. Quem acusa é o diabo. Deus, ele nos alerta através da meditação, da exposição da palavra de Deus. Talvez a sua dificuldade seja exatamente isso: o equilíbrio emocional, o equilíbrio sentimental. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso. Lembra que eu disse uma frase aqui, que Deus não faz tudo por nós, mas Deus não deixa a gente fazer nada sozinho. Vocês se lembram disso? Deus não faz tudo por nós, mas Deus não deixa a gente fazer nada sozinho. Deus está conosco. Existem coisas que nós temos que fazer, que é o nosso empenho, e saber que Deus está ao nosso lado, nos capacitando a fazer. Sobriedade intelectual de cabeça. Sabia que tem muita gente que tem dificuldade? E não há vergonha nenhuma nisso, gente. Ah, eu sou muito burro, eu sou muito ignorante. Não é essa a palavra. Talvez você tenha uma dificuldade mesmo de organizar os seus pensamentos, as suas ideias, e de se comportar de acordo com ela. Você sabia que Deus trata essa área da nossa vida também? O que Salomão pediu a Deus? O que Salomão pediu a Deus? Dinheiro. Foi, muito dinheiro. Salomão pediu o quê? Sabedoria a Deus. E foi o homem mais sábio que pisou na face dessa terra. Sim ou não? A palavra de Deus nos diz exatamente isso. Talvez o seu problema seja esse. Talvez você fique atrasado lá no seu trabalho e todo mundo avance, porque falta isso, falta sabedoria, falta algo intelectual, algo dentro da sua cabeça. E você acha que se Deus cura as nossas emoções, Deus não pode curar isso? Deus não pode nos dar sabedoria? Deus não pode nos capacitar nesse sentido? Nós não recebemos porque nós pedimos errado. Pedimos errado. Eu oro aqui pelas manhãs, a gente tem os nossos períodos de oração. Eu peço a Deus, eu falo assim: Deus, derrama sobre a minha vida dons, me capacita, me dê sabedoria. Eu oro, eu peço a Deus, não tenho vergonha de pedir, não. E talvez seja isso que esteja faltando para você realmente sair dessa condição de café com leite. Ou talvez lhe falte clareza espiritual. Clareza espiritual. De entender o que Deus tem para a sua vida. Amém? Pode ser que seja essa a sua realidade. Que você esteja dentro da igreja já há algum tempo, sem ainda ter uma direção. E eu quero dizer, não é porque Deus não direciona, porque às vezes nos falta clareza, nos falta entender aquilo que Deus tem pretendido diante de tudo aquilo que Deus tem falado. E Deus tem falado conosco. O tema do nosso acampamento é unção para um novo tempo. E eu creio que Deus já está derramando essa unção. Sabe por quê? Porque Deus, sim, vai permitir que cada um viva um novo tempo. Que a nossa igreja viva um novo tempo. E eu acredito que esse novo tempo é um tempo de maturidade também. De maturidade também. Ontem nós fizemos a nossa reunião aqui, na nossa Assembleia Geral Ordinária, tinha muita gente aqui, pessoas perguntando, ouvindo, vendo, e eu olhando, pessoas maduras, com entendimento de propósito divino.
E eu sei que a nossa igreja vai avançar muito em relação a isso. Porque quanto mais pessoas maduras estiverem no time, mais café com leite a gente vai poder aceitar. Vocês entenderam a colocação? Não foi muito boa, mas foi a que tem para hoje. Quanto mais pessoas que tiver fora dessa condição de café, é maduro. Quanto mais células nós tivermos, mais café com leite pode chegar. Não é assim? Tem espaço. Aí o café com leite vai aprendendo, vai crescendo, né? Vai gerando maturidade. E daqui a pouco ele já está pronto. Para quê? Para receber outras pessoas nessas condições. Isso é pilar de sustentação. Maturidade é um pilar de sustentação. Eu declaro sobre a sua vida essas 3 coisas. Feche os seus olhos e estenda as suas mãos. Eu declaro sobre a sua vida equilíbrio emocional. E se você reconhece que você tem uma dificuldade em relação a isso, eu peço que você fale assim, amém, Senhor. Eu tenho uma dificuldade. A minha dificuldade é exatamente nas emoções e nos sentimentos. Muitas vezes eu me desequilibro dentro da minha casa. A angústia toma conta da minha vida, a tristeza toma conta da minha vida. Tem momentos que eu estou extremamente animado. Tem momentos na minha vida que eu sigo com tanta intensidade, porém, tem outros momentos que eu paraliso, que eu me fecho, que eu me tranco dentro da minha própria alma, diante das minhas próprias emoções. É a sua realidade. Diga a Deus, Deus, eu sou muito imaturo ainda com as minhas emoções. Eu sou muito infantil nos meus sentimentos. Às vezes eu sou infantil no jeito de pensar a minha casa, a minha família. Às vezes eu sou ingênuo, infantil do jeito de pensar a minha vida profissional, a minha vida social, nos meus relacionamentos. É essa a sua dificuldade. Deus vai lhe dar maturidade diante da humildade de aceitar a nossa realidade. Maturidade emocional, maturidade sentimental. Se esse é o seu problema e é admitido nesta manhã, Deus vai acrescentar na sua vida. Já não dá mais para ser café com leite nesse sentido. De querer falar o que quer, a hora que quer, da forma que quer, de impor os seus desejos, fazendo com que esses desejos sejam absolutos, em cima de tudo, em cima de todos. Não dá para ser assim. Isso é café com leite. Isso é atitude de criança. Quer maturidade espiritual, emocional, sentimental? Deus lhe dá nessa manhã. Peça a Ele. Talvez a sua dificuldade seja exatamente essa. Ou pode ser que seja sabedoria na área intelectual, no raciocínio, no pensamento. Talvez você tenha um desejo grande de fazer as coisas certas, mas você não consegue. Falta essa sabedoria. Você tenta empreender e não dá certo. Você tenta uma área profissional e não dá certo. Porque o que está faltando pode ser isso, a maturidade. Essa sabedoria, essa sobriedade intelectual, de não ser ingênuo em relação à realidade do mundo, de achar que por si só todos os clientes do mundo vão entrar no seu estabelecimento. Não é desse jeito que funcionam as coisas. Sobriedade intelectual. Se você reconhece os seus fracassos, as suas derrotas, e se você reconhece que lhe falta isso nessa manhã, você pode pedir a Deus, porque Deus vai lhe acrescentar. Ou talvez você reconheça que existem muitos altos e baixos na sua vida a nível espiritual. Ora você está muito bem com Deus, ora você está distante de Deus, ora você está empenhado no reino, na obra, envolvido na igreja, e ora você está distante. Falta maturidade espiritual. Falta maturidade espiritual. No momento você é muito envolvido com tudo, está animado e faz.
compreende o reino, compreende o chamado. Em outro momento você não faz nada, está distante. É maturidade espiritual, é constância. E se lhe falta isso nessa manhã, eu não estou lhe acusando, eu estou lhe chamando a atenção, porque Deus quer nos dar maturidade. Deus quer lhe dar maturidade. Chega de ser café com leite. Chega de ser menino e menina. Não dá mais. Isso já não cabe mais para a nossa vida. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres. Para isso, deixemos as coisas de menino. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Fique de pé agora. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Eu quero orar mais uma vez por você. Senhor, nós te louvamos, porque nesse espaço aqui, ó Pai, neste culto que o Senhor nos permitiu participar, existem homens e mulheres diferenciados, que simplesmente pelo fato e pela decisão de deixar a sua casa, o seu lar, de se conectar nesta manhã para ouvir uma palavra, somente por essa atitude já demonstra maturidade. Nós te agradecemos por cada um, ó Pai, cada um que tem servido na sua casa, que tem batalhado a batalha da vida com todas as forças, que tem encarado a sua realidade, ó Pai, e que tem procurado crescer em todos os sentidos. Que o Senhor derrame sobre a vida de cada um que assume as suas fragilidades nessa manhã, que batem no peito e diz assim: eu quero crescer, eu quero ir além, eu quero avançar nos seus propósitos para com a minha vida, e eu quero avançar na minha vida, Deus. Não quero ser criança, não quero ser imaturo, não quero ser menino, eu quero ser gente grande, eu quero essa maturidade. Que o Senhor me ajude a tê-la. Todos aqueles que nesse momento diz amém, que receba um toque, a unção e o poder de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus.